Ô Coutinho, como é que tá a estatística do Renato, dirigindo diferentes times contra o Internacional? Isso, fui buscar rapidinho aqui. São 45 jogos como treinador. Tá? 45 jogos como treinador diante do Inter. 20 vitórias, 14 empates e 11 derrotas. Desde que começou a treinar clubes em 1996. É como treinador, tá, gente? Não é como jogador. 45 jogos, 20 vitórias, 14 empates, 11 derrotas. Rapaz... Excelente o retrospecto. Não é excelente o futebol do Internacional nesse ano. Não é excelente. E assim, ele deu mostra, Jéssica, de que, agora vai, né, na retomada pós-Copa do Mundo. Porque ele ganha do Vitória, depois ele ganha do Ceará e depois não foi. É um Inter que tem oscilado, ainda ganha do Santos, né? Ele engata 3 vitórias seguidas, mas depois não foi. Venceu o Vitória, só que com o Vitória melhor que o Internacional em vários momentos da partida, mas o Inter consegue um gol com o Tabata no último minuto. É um Inter que tem oscilado, né, no comando do Roger nesse ano. Existe uma diferença enorme do Internacional, da reta final do ano passado com a desse ano. E acho que é uma questão de ímpeto e ausência de um jogador onde o sistema do Roger era pautado. Fernando, primeiro volante. Com a saída dele, o Inter passou a sofrer demais para conseguir sustentar o padrão tático, né? E é um time que depende muito da atuação do Alan Patrick para ter sucesso. Se o Alan Patrick consegue se desvencilhar da marcação, ser encontrado em campo, receber esse passe, armar jogada, né, se movimentar livre de marcação, o Inter tende a jogar melhor e ter oportunidades. Quando esse jogador está bem marcado, aí quase que o Inter inteiro está neutralizado. Não deveria ser assim, porque o Inter tem outros jogadores de qualidade para ajudar nessa criação, ou pelo menos para aparecerem na área, ou produzirem ofensivamente. Mas é uma dificuldade que o Inter está tendo esse ano. Vamos para o campinho? Pros prováveis Inter e Fluminense de hoje à noite. Para você, qual a chave do jogo? Olhando as prováveis escalações com os jogadores lado a lado, onde é que está a chave do jogo de hoje à noite? Então, tem 2 aspectos que eu acho que podem desequilibrar a partida. Um deles, no jogo de ida, aonde que o Fluminense venceu o jogo. Nesse trio de meias, de volantes que o Renato fez. Nonato, junto com o Martinelli, junto com o Hércules, eles conseguiram se impor muito mais que o meio-campo do Inter. Essa perda de força que o Inter tem não era assim. O Inter do ano passado, sob o comando do Roger, tinha muita força por ali. Porque o primeiro volante, que hoje deve ser o Richard, era o Fernando. Esse era um jogador que dava essa sustentação para o Alan Patrick colar aqui na frente junto com o Borré, ou ainda com o Valência. E agora tem o Carboneiro que pode ajudar por ali, né? Thiago Maia e Richard têm sido essa dupla de volantes. Eles não têm conseguido dar essa força de marcação. Para mim, o principal que o Inter tem perdido o equilíbrio nos jogos é para não ter o mesmo ímpeto, o mesmo ânimo de marcação, de encaixar essa marcação. O Renato conseguiu isso muito bem quando ele coloca Martinelli para jogar com o Hércules e Nonato ali na frente. Aliás, um dos destaques do jogo de ida, para mim, foi o Nonato. Um outro ponto de atenção, que eu acho que é onde o Inter pode desequilibrar e o Fluminense pode ter dificuldade. Alan Patrick e Borré. Esses 2 jogadores, eles atuam numa área que é Borré em cima de mantendo ocupado um dos zagueiros. Não tem Thiago Silva no time de hoje. E o Alan Patrick fazendo carga no mesmo jogador. Ele é um meio armador, a gente fala que é o cara que organiza o time, mas ele faz uma movimentação que dispersa o zagueiro que está com o Borré. Então, se o time não está bem organizado, com os 2 zagueiros para acompanharem o Alan Patrick nesse deslocamento, que ele e o Borré fazem muito bem feitos, ele acaba se desmarcando e ele formando uma linha de passe. É um cara que recebe e abre a zaga para depois ele poder fazer a assistência que cabe a ele. Então, o que acontece? Hoje é um Inter que pode jogar com 3 zagueiros, repetiu o esquema do jogo contra o São Paulo, quando o Roger espelhou o esquema do São Paulo. Juninho, um zagueiro que atua pelo lado esquerdo, é um jogador que deve atuar mais vezes, tendo o Bernabé e o Aguirre, os 2 alas, jogando mais para cima. Se isso acontecer, para mim, significa um Roger que vai querer um Inter jogando pelos lados do campo. Surpreendeu no Fluminense, porque o Fluminense teve muita vantagem com seus pontas no jogo de ida. O Serna brincou com o Bernabé aqui. Não era esse esquema, era uma linha de 4. Então, eu fico na dúvida se o Roger vai de fato repetir esse esquema tático. Se ele repetir, é um Inter tentando atuar pelos lados do campo, com a chegada de Aguirre e Bernabé e o Carboneiro caindo por dentro com o Alan Patrick. Vai sobrecarregar a dupla de zaga do Fluminense, que, volto a dizer, não tem o Thiago Silva, pode ser a chave do jogo. Isso aqui não ter Thiago Silva é um problema para qualquer time. Isso aqui acho que é um ponto de atenção para o Fluminense hoje, essa ausência. O jogo que ele fez na ida foi impressionante, né? Foi um dos melhores em campo. Jogou muito. A capacidade de cobertura, de tempo de bola, de proteção de área, o tempo de sair com passe curto, de sair com passe longo. Sabe muito de futebol. O Manuel não vem jogando com frequência. E tem uma outra coisa que o Thiago Silva faz que é muito importante dentro de campo,
é o líder dentro de campo mesmo, é o treinador dentro do campo. E ele consegue acertar a parte defensiva, consegue orientar os meninos que estão na frente dele, né? Que são meninos, Martinelli, Hércules e Nonato são meninos e precisam ser orientados. E aí você tem um jogador, que o Fábio também faz parte dessa liderança, mas é um cara que não sai. E o Thiago Silva é o cara que vai ditar o jogo na boca mesmo. E isso é muito importante no jogo de hoje, porque o Fluminense está com a vantagem. E lembrando, a gente acabou dando até o presente jogo Fluminense, Internacional e Fluminense em Porto Alegre. O Inter chegava com quatro jogos, 3 vitórias e um empate. O Fluminense chegava com 4 derrotas. 4 derrotas. E o Fluminense dá uma... Hoje o Fluminense está melhor para mim porque ganha o jogo do Internacional. Porque o Fluminense ganhou confiança e ganhou o Serna, porque aqui pelo lado direito. Esse jogo ele jogou muito para mim. Um dos melhores jogos que eu vi o Serna fazer. Esse jogo e o do ano passado contra o Palmeiras na última rodada. Para mim, jogou muito. E o Fluminense retoma, aí ganha do Grêmio em casa e o Fluminense vai muito mais confiante para o jogo. Logicamente, que a falta do que o Thiago Silva faz com que o Internacional, em vantagem daqui a pouco no palpitômetro, né, que a gente vai fazer ali, talvez mexa um pouquinho, mas o Fluminense tem muito mais confiança para passar de fase do que o Internacional, que, falando do Richard, que foi um ex-companheiro meu, pode ser um jogador importantíssimo nesse jogo do Internacional, porque ele se equivale ao Fernando. Logicamente que o Fernando, tecnicamente, uma carreira muito melhor do que a do Richard, mas é um jogador que pode ser esse sustento defensivo que o Inter tanto precisa. O Inter sofre muito a finalização, sofre muito no centro do campo, não tem muita força para pegar, e o Richard pode ser esse cara. 70% opinam no nosso megafone, 70% opinam, você aponta o smartphone para a tela, mira no QR Code, 70% opinam que o Fluminense passa. E de 0 a 100, Jéssica, quem é o favorito para avançar depois do Fluminense ter vencido o jogo da ida no Beira-Rio? 55 Fluminense. 55 Fluminense. Para você, Coutinho? 60 Fluminense. Colocaria um pouquinho acima aí. E não sei se... Vai, o Felipe vai dar o dele só para... 60 Fluminense. 57, só para não concordar com ele. Ficou na média. Todo mundo opinando o favoritismo do Fluminense. Mas veja que ninguém aqui tratou nenhum confronto como barbada. Corinthians e Palmeiras, Galo e Flamengo, Fluminense e Inter. Nenhum confronto aqui foi tratado. Isso aqui tá fácil, tá barbada. Isaac, diga. Rápido aqui. Eu acho que o Ganso pode ser um jogador importante no jogo de hoje pro Fluminense, tá? Porque o Inter vai para cima do Fluminense, precisa, não tem outra alternativa. O Fluminense tem sido um time que tem variado muito a estratégia nos últimos jogos. Hora ficar mais com a bola, hora deixa mais a bola com o adversário. E isso pode criar uma tendência do Fluminense entrar num modo de proteção de resultado muito cedo no jogo de hoje. Sei que é no Maracanã, vai estar cheio, a torcida vai comparecer. E acho que o Ganso é fundamental para o time reter a bola no campo de ataque, para encontrar passes, para tentar pegar o ritmo do jogo para o Fluminense. Não sei se desde o início, mas em algum momento do jogo esse cara pode ser muito importante para o Fluminense hoje.